é muito interessante começar a ver o São Paulo começar a passar os apertos. Isso porque não é macumbando de maneira alguma, não é jogando uma uruca para cima do São Paulo, não. Mas é porque, como o time começou muito entrosado, né? O Crespo começou com um trabalho muito bom e acima do que a gente estava esperando que começasse, até por aquela coisa do técnico estrangeiro, primeira vez no Brasil e tudo mais. Agora eu vejo que o São Paulo ele está pagando o preço de duas situações. E aí eu queria ver se vocês concordam comigo. Primeiro, o São Paulo está começando a pagar o preço de ter priorizado o Campeonato Paulista. Isso é um debate que a gente tem que ter se valeu a pena o São Paulo ter priorizado tanto o Campeonato Paulista da maneira como priorizou. E o segundo ponto é o fato de que, como o São Paulo chamou muita atenção, o São Paulo conseguiu grandes resultados, apresentou um futebol bacana na Libertadores, no Campeonato Paulista também, é uma tendência os times adversários estudarem mais o São Paulo. Então o São Paulo ele passa a ter uma dificuldade maior de conseguir encontrar os espaços dentro do jogo, porque o outro treinador já preparou o time para neutralizar a equipe tricolor. Então o Crespo ele está precisando, no momento, com muitos desfalques, com um time que fisicamente não está aguentando, tendo que criar e encontrar estratégias porque todos os adversários estão de olho nele. E aí a coisa está se embananando. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Queria a opinião de vocês. É por aí? Concordam? Discordam? Pode começar, Daniel. Eu, Vai lá, Rafa, vai lá, pode falar. eu acho que o São Paulo, eu acho importante eles terem priorizado o Campeonato Paulista, pelo tempo que ficou sem ganhar um título, acho que para a torcida foi importante. Um título que de uma geração inteira é o primeiro importante, assim, né? Muita gente não viu 2012, ou era novo, ou 2012 teve o episódio do Tigre sair no intervalo, então foi um título importante em cima de um rival, só que tem os prós e cons, né? Eu acho que os desfalques que vem agora podem se provar um ponto negativo que vai atrapalhar no Brasileirão. Classificou em segundo no grupo e jogou contra com o time reserva na Libertadores para priorizar o Paulistão. E aí, teoricamente, pega um adversário mais forte nas oitavas. E como você disse, tem muito desfalque e se tornou um time visado pelos méritos dele. E aí, Daniel? O Crespo ele já vinha sendo visado, digamos assim, no trabalho dele lá no Defensa, né? Até por isso que o São Paulo chamou ele para assumir o time. Essa prioridade que ele deu pro Paulista, eu acho que é ruim para o São Paulo, principalmente na parte física, que a gente está vendo agora. Porque, por exemplo, ontem na partida contra o Santos, ontem ele estava sem o Léo e sem o Miranda na zaga, né, para formar o trio de zagueiros dele. E o Reinaldo que assumiu isso. Contra a Chapecoense também, o Reinaldo já jogou de zagueiro. Então, e aí no meio de campo tu pode ver o Luan estava fora, o, o Benítez voltou ontem, entrou no segundo tempo, então mais um lesionado. O Luciano se lesionou ontem. Então, acho que essa prioridade que eles deram para o Paulista vai ser ruim para o São Paulo nessa parte física, né? Foi benéfico na parte de entrosamento, de adaptação de estilo de jogo, de ideias do Crespo. Isso é benéfico porque tu dá uma sequência para o time. Quanto mais sequência o time tem, mais entrosamento, mais vai se encaixando a ideia do treinador, melhor eles vão jogando. Só que vindo de uma temporada ano passado que foi até esse ano, ela se estendeu até o início desse ano, e aí tu dá logo depois tu dá uma prioridade para um outro torneio, né? Dando sequência de jogos quarta e domingo para esses jogadores, eles vão começar a estourar, né? Vão começar a se lesionar. O Daniel Alves também se lesionou, que eu acabei me esquecendo. Então, nessa questão é que tá prejudicando o São Paulo, né? Então, nas principais partidas agora, que o São Paulo precisa desses jogadores, que ele precisa do resultado, ele não está conseguindo ter esses jogadores.
então a conta está chegando. Eu acho que é mais nessa questão da parte física que está sendo prejudicial para o São Paulo ter priorizado o Paulistão. E aí eu concordo, assim, eu entendo os dois lados, sabe, Rafa? Eu concordo muito com a ideia do tipo assim, pô, o torcedor do São Paulo tava ávido para ter um título, tava sedento para ter um título por conta, né, de ser uma equipe habituada a conquistar títulos, a ganhar títulos. Só que o preço que vinha disso, e na época a gente aqui já falava, é alto, que é o preço do desgaste físico, porque a gente tem que lembrar que a temporada 2021 começou em abril, sendo que a 20 terminou em fevereiro. Então, assim, já foi uma temporada extremamente complexa, já é um momento extremamente complexo. O São Paulo colocou um time para jogar, muitas vezes, em 48 horas de distância entre uma partida e outra. Isso é completamente surreal para o nível do futebol hoje, que tem o desgaste físico, que tem os jogadores correndo, que tem a intensidade. E o São Paulo simplesmente pegou e colocou esses jogadores. Ah, mas o Crespo revezava. Ok, mas revezava, mas muitos jogadores estavam atuando direto. Às vezes podia não atuar 90 minutos os dois jogos, mas às vezes atuava 91, 15 em outro, 91 e 20 em outro, 81 e 40 no outro. Enfim, já tinha um desgaste muito maior, sem contar a questão das viagens, porque era Paulista Libertadores. A Libertadores foram 6 semanas seguidas de Libertadores. Né, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vi tanto jogo de Libertadores em sequência. Então, assim, isso tudo fez com que o São Paulo tivesse um desgaste muito grande e os jogadores não estão aguentando. E aí a gente tem os jogadores estourando. Daniel Alves já estourou, Luciano já estourou de novo, Benítez ficou mais de um mês parado, Luan tá fora, Miranda também já tá lesionado. Então, assim, isso aí mostra que é um preço que o clube pagou. E aí agora o Crespo tem uma situação que é o seguinte: bom, eu preciso me reinventar para ganhar. E eu tenho que me reinventar com o time reserva, ou com jogadores que não são titulares. E aí ele começa a testar. E aí esses testes são o quê? Reinaldo, em vez de lateral esquerdo, joga como zagueiro. No último confronto, na semana contra a Chapecoense, ele jogou com os dois laterais de zagueiro. Ele botou o Igor Vinícius como zagueiro pela direita e o Reinaldo como zagueiro pela esquerda. Jogou apenas, se eu não me engano, com o Bruno Alves ou o Diego Costa. Sempre confundo os dois. Acho que foi o Bruno Alves como zagueiro mesmo de ofício. Então, assim, o Lisieiro muito mal, falhou na partida contra a Chape, falhou ontem bizarramente nos dois lances, foram responsabilidade dele. No primeiro gol do Santos, ele não acompanha o Marinho e no segundo ele entrega a bola no pé do Caio Jorge. Então é um jogador também que não está conseguindo fazer a função ali que é do Luan. Então, o São Paulo ele tem passado por isso, não tem um armador reserva, o Benítez faz muita falta, não tem um jogador ali que consegue dar essa sequência, o Gabriel Sara não consegue dar essa sequência, o Éder também não conseguiu dar essa sequência, o Hernanes muito menos, então tem uma lacuna também ali no meio, nesse jogador mais cerebral da equipe do São Paulo. Então, assim, é uma situação bastante complexa, porque o São Paulo, ele de fato está passando por problemas de conseguir jogar. O Crespo tenta manter o desenho tático, mas modifica. Rigoni chegou, jogou pela direita, ontem já caiu pelo centro, não jogou bem, mas pela direita foi muito bem. Rojas já está sendo testado na esquerda e como segundo atacante, ao invés de ficar jogando na direita. O Crespo está se movimentando, mas só que o resultado não vem. E aí a torcida já começa a ficar um pouco com o nariz em pé, torcido, já começa o que está acontecendo, e já começa a criticar e tudo mais. Beleza, os resultados no brasileiro não vão aparecendo, mas a Copa do Brasil já perdeu para o 4 de julho, beleza, que depois goleou, mas perdeu para o 4 de julho. Tem um confronto da Libertadores aí agora em julho contra o Racing, que se mostrou ser um time bastante competitivo e que complicou a vida do São Paulo. Então, assim, não sei, acho que o São Paulo já está com a luz amarela ligada. Não por nós, eu acho que todos nós aqui não falaríamos nada mal do Crespo, assim, eu acho que é um problema que ele está encontrando oriundo do modelo de jogo dele, da maneira como ele enxergou a temporada. Mas para a cabeça do torcedor muito passional, que só quer ganhar, 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 não me espantaria se, continuando os resultados negativos,
já começar um burburinho aí de críticas ao Crespo, conhecendo o futebol brasileiro do jeito que eu conheço. E eu acho que todo mundo, início de temporada, começa a falar em planejamento, né? Qualquer clube aí no Brasil, da Série A até a Série D, fala em planejamento. Então, eu acho que foi um pouco de falta de planejamento do São Paulo essa questão. Analisar o que eles deveriam priorizar de acordo com o modelo de jogo do Crespo, né? Porque são muitos jogos, um em cima do outro, e esse modelo de marcação do Crespo individual desgasta muito os jogadores. Tu tem que ter uma preparação física fenomenal, né? Porque o jogador vai praticamente correr quase o campo todo atrás do marcador que ele foi designado para marcar. Então, essa parte física aí é fundamental. E o calendário do futebol brasileiro, se um clube, por exemplo, jogar todas as partidas do Campeonato Brasileiro, chegar em finais de estadual, Libertadores, Copa do Brasil, vai a 80, 85 jogos. Não é como lá na Europa, que é 65, 60 jogos. Então, eu acho que faltou um pouco de planejamento aí da direção do setor de futebol lá do São Paulo, conversar com o Crespo para acertar se realmente valia a pena ter priorizado o Paulista, né? Agora é saber como que vai ser esse processo, né? É saber como que vai ser essa questão agora o próximo ponto. E aí, Rafa, você já comenta agora, eu quero colocar um outro assunto para a gente encerrar São Paulo, que eu acho interessante que é o seguinte, o São Paulo está sentindo muita falta do Luan, né? Que é o camisa 5 e tal, aquela coisa toda. E durante os últimos anos, o camisa 5, a função do camisa 5 foi defenestrada, né? Não, que não precisa mais de volante, que não sei o quê, bababá. E alguns times estão sentindo falta desse cara mais responsável pela marcação. Então, São Paulo sente falta do Luan, o Palmeiras sente falta do camisa 5, o Flamengo sente falta de um jogador mais de marcação ali no meio-campo. Se a gente pensar a nível mais mundial, também os times que não têm esse camisa 5 também sentem falta. Por exemplo, na final da Champions League, o Manchester City sentiu muito a falta de não ter esse jogador ali, tipo o Fernandinho ali. Então, assim, é interessante ver como que rolou um ressignificado do camisa 5, né? Hoje as pessoas sentem falta do jogador ali, não aquele volante brucutu que só dá porrada, mas assim, aquele volante que é o cara da marcação, mas que tem uma saída de bola, que consegue fazer uma saída de bola. E o São Paulo é um exemplo disso, então também é um lado interessante. Fala aí, Rafa. Não, só sobre o planejamento, eu acho que aqui no Brasil a gente vê o contrário de uma aula sobre planejamento, né? O Inter, por exemplo, anunciou o Aguirre agora e saiu de Abel Braga para Miguel Ramírez, dois completamente diferentes, dois modelos diferentes, duas formas de conduzir o elenco de forma diferente. Então, no São Paulo não foi diferente. Eu acho que a ideia de priorizar o Paulista tem seus prós e tem os contras. Eu acho que o fato de ter sido campeão dá um reforço pro Crespo, porque se não vence, eu acho que talvez já tivesse um burburinho mais forte ainda sobre demissão. Aqui no Brasil a gente sabe como é, o Abel ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e depois de uns resultados ruins já estava sofrendo pressão no Palmeiras. Então, no Brasil é muito complicado ver a forma que os dirigentes tratam o futebol aqui no Brasil. Pois é, e eu queria, e sim, só para a gente encerrar essa questão aí, essa provocação que eu fiz do Camisa 5, o que, que vocês acham? Já pararam para refletir? Você estava refletindo isso no grupo lá do Tática esses dias a respeito dessa questão. Outro clube que sentiu muita falta disso e foi atrás foi o Grêmio, né? Que agora, para essa temporada, contratou o Thiago Santos. Começou muito bem, né? Ainda está muito bem fazendo essa função, aquele cão de guarda que a gente costuma chamar, né? Para ficar na frente da defesa ali, ser aquele homem para o desarme, mesmo para marcação, para liberar o outro meio-campista, liberar um pouco mais para ajudar o ataque. Claro, tem que ver o estilo de jogo do técnico que ele vai querer usar esse camisa 5. Ele quer um só para marcação, para ficar fixo ali na frente dos zagueiros, ou um cara mais durão
que fica ali fixo, mas também sabe jogar, sabe sair, sabe fazer, sabe dar aquele passe de ruptura para acionar o armador da equipe, ou o atacante, alguma coisa. Mas esse camisa 5, eu acho que ele tá voltando cada vez mais, porque os times estavam pensando muito no ataque, né? Cada vez mais ataque, ataque, ataque. Hoje tu vê uma organização ofensiva, é normal tu ver os times se postarem num 2-3-5, né? Colocar cinco jogadores em linha lá na frente, na área, para atacar, mais 3 atrás, ou às vezes até não, um 2-2-1-5, né? Fica um armador ali entre linhas trabalhando, os 2 volantes e os 2 zagueiros. Então, e aí tu acaba levando um gol de contra-ataque, né? Uma coisa que aconteceu na Euro, né? A Alemanha atacando, montou o 2-3-5 lá, o Kimmich pela direita atacando, o Gosens lá pela esquerda, e pressionando, escanteio, Cristiano Ronaldo de cabeça, afastou, Bernardo Silva pegou, conseguiu igualdade numérica lá no ataque, gol de Portugal. Então, é preciso ter muito cuidado, né, nessas formas de atacar. Eu acho que esse camisa 5 está voltando agora com força para o futebol, e não é só esses times maiores que vão sentir falta, né? Eu acho que todos os clubes aí vão começar a contratar mais.